Você ouve agora QSL Total, o rádio amadorismo em Recife. Está começando o especial QSL Total, o Rádio Amadorismo em Recife, um projeto de conclusão do curso de jornalismo da Faculdade Joaquim Nabuco, que vai abordar o rádio amadorismo em Recife, sua história, características e importância social. O ano é 1900. Um padre gaúcho de Porto Alegre, chamado Roberto Landel de Moura, fazia pesquisas sobre ondas eletromagnéticas, seguindo os passos de James Clerk Maxwell e Heinrich Rudolf Hertz, que provaram, na Europa, a existência dessas ondas, no período de 1863 a 1887. Mas foi na capital paulista, em 1892, que Landel de Moura realizou a primeira transmissão de rádio da história, quando difundiu a própria voz entre a Avenida Paulista e o Alto de Santana, em São Paulo, alcançando um raio de 8 quilômetros de distância. O experimento, que deu início ao rádio como conhecemos hoje, também serviu de inspiração para uma modalidade que, apesar de todo o avanço tecnológico, ainda é muito presente em todo o mundo, o radioamadorismo. Os aperfeiçoamentos conseguidos através das experiências realizadas por Landel trouxeram para o rádio um desenvolvimento contínuo e atraíram para o pai do rádio pessoas interessadas na comunicação. As primeiras estações de rádio amador surgiram no Brasil nas primeiras décadas do século XX, com simpatizantes da atividade nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pará e, claro, Pernambuco. Lívio Gomes Moreira foi o primeiro radioamador brasileiro registrado em 1909. Exercia também a função de telegrafista profissional no Departamento de Correios e Telégrafos e construiu seu próprio equipamento de transmissão. Mas a atividade radioamadorística, nesse período, não era regulamentada, o que gerava perseguição das autoridades contra os radioamadores, já que era uma prática exclusiva das Forças Armadas. Essa situação mudou a partir de 1924, quando foi promulgado o decreto número 16.657, que criou uma legislação própria para a atividade, tornando os radioamadores não mais clandestinos. O escritor, radioator e contra-regra Jorge José Santana, autor do livro O Rádio Pernambucano por Quem o Viu Crescer, fala da importância histórica do radioamadorismo. Eu diria a você, hoje, no presente, 2017, que o radioamadorismo está para a sociedade, assim como a rádio comunitária está também. São grandes veículos de importância extraordinária na comunicação, mas os seus resultados são poucos conhecidos pela sociedade como um todo, por falta de difusão da qualidade do trabalho que eles executam e também da importância das suas realizações. O que hoje a gente vê pela internet, através desses sofisticados meios de comunicação, o radioamadorismo fazia lá atrás. Ajudava a gente a saber das coisas com a devida antecedência. O radioamadorismo operou na época da guerra de uma maneira impressionante, esclarecendo fatos e acontecimentos, mas a população precisava ter mais informações sobre o radioamadorismo. Principalmente os estudantes de comunicação, as pessoas que ligam nessa área, sabem o significado do radioamadorismo para a população como um todo. A participação do rádio na educação de um povo e manutenção de sua cultura é confirmada nas palavras de Jorge José. O rádio tem uma função importante na formação das pessoas, né? Ele funciona de uma maneira muito objetiva, em que pese alguns veículos não seguirem exatamente este preceito de procurar servir através da educação, usando esse meio de veículo de comunicação. Hoje na cidade já está melhor, mas nos rincões, no interior de Pernambuco, no interior de outros estados, que só tem, lamentavelmente, o rádio como fonte de informação e, ao mesmo tempo, de educar e formar o seu caráter, a sua cidadania, tomar conhecimento dos seus direitos, mas também saber dos seus deveres, ser respeitado e respeitar as pessoas. Preservar, por exemplo, as manifestações culturais, né? Isso é riqueza e que vem muitas vezes lá do interior do estado. Você vai para o Agreste, tem coisas maravilhosas no nosso folclore, na nossa cultura popular. E tudo isso, através do rádio, você vai tomando esse conhecimento. Atualmente, o radioamadorismo é regido por uma legislação regulada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel.
A atividade, segundo o órgão, não pode visar lucros e é destinada à troca de informações técnicas entre os usuários, que devem estar devidamente credenciados mediante aprovação nos exames realizados pela entidade governamental. O funcionário público, aposentado e atuante no radioamadorismo recifense, Frederico Jara Gonzalez, conta como iniciou na atividade e também de que forma acontece o intercâmbio de informações. Eu adentrei ao radioamadorismo em agosto de 1994, né? Como rádio escuta, né? Eu tinha o costume de escutar os radioamadores se comunicando, né? Mas só mesmo escutar. Aí me veio o interesse, né, de também participar, né? Porque tudo aquilo ali era uma coisa assim, um tanto quanto assim emocionante para mim. Prestei provas, fui aprovado e até hoje estou ativo, né, no radioamadorismo. As informações técnicas nós recebemos através dos colegas, né, via rádio. Depois, quando queremos se aprofundar mais para tirar dúvida com relação a esquemas, um esquema de uma antena, um esquema de uma fonte, recebemos essa informação pela internet e repassamos também depois tudo isso via rádio, né? No contexto geral, o radioamadorismo em Recife tem uma ligação histórica com a Rádio Clube de Pernambuco, pois em 1919, um grupo de amadores de telegrafia sem fio foi convidado a comparecer na fundação da emissora, que possuía o prefixo ZYI 770, antigo PRA 8. A importação de equipamentos permitiu ao radioamador o conhecimento de novas tecnologias e trouxe melhoria às suas estações, afirma Frederico Jara. Sim, houve muitas mudanças, principalmente com relações aos equipamentos de rádios, né? Os equipamentos de rádios mais antigos, eles eram, para vocês terem uma ideia, eram valvulados, né? Hoje já são transistorizados, equipamentos digitais, muito superior, né, àqueles de quando comecei. Uma estação de rádio amador tem a estrutura parecida com a de uma emissora comercial. Cada componente tem a sua função e juntas são capazes de realizar a comunicação, confirma Frederico, que é radioamador desde agosto de 1994. Uma estação de rádio amador é composta por um rádio transceptor, uma fonte com a voltagem de 13.8, o cabo coaxial, que é ligado diretamente da antena ao rádio, e uma antena específica para aquela frequência. Equipamentos importados são submetidos a altas taxas de impostos, o que eleva o custo de sua aquisição. Estações de alto desempenho com rádios modernos chegam a custar R$20 mil. No próximo bloco, você vai conferir como o radioamadorismo faz a diferença quando o assunto é cidadania e solidariedade. Você está ouvindo QSL Total, o radioamadorismo em Recife. Você está ouvindo QSL Total, o radioamadorismo em Recife. Você chega pela BR-109, 3.000 quilômetros. Além de muitos contatos com pessoas de diferentes partes do mundo, os radioamadores têm como marca registrada a solidariedade, realizando ações de apoio às pessoas ou comunidades, quando necessário. Em Recife, a participação do Grupo de Amigos do Canal 8, GA8, na campanha nacional de vacinação contra a poliomielite no ano de 1992 fez a diferença. A médica da Prefeitura da cidade do Recife, Carmen Valéria, nos conta mais detalhes. Eu sou médica da Prefeitura da cidade do Recife e era gerente da UM13, Unidade Médica 13, no Jordão Baixo. Nós tínhamos nossas campanhas de vacinação regulares promovidas pela Prefeitura e campanhas que eram feitas a nível nacional. Naquela época, nós não tínhamos os telefones celulares que nós temos hoje como uma coisa sem a qual nós não podemos passar. O Jordão Baixo é um local de difícil acesso a morros muito altos, dificuldade de se chegar lá com as vacinas, se precisavam ser renovadas. Diante dessa dificuldade, eu tive a ideia de convidar os radioamadores para participarem ajudando nessa campanha. Eles aceitaram de pronto o convite e foram 10 radioamadores com as suas unidades móveis fazerem a cobertura e a ajuda na campanha de vacinação. A comunidade ficou extremamente curiosa e aplaudiram ao final o trabalho que foi feito pelo grupo de radioamadores. Militar reformado, Bartolomeu de Holanda Donato, 70 anos, cadeirante, é um dos radioamadores que participou dessa campanha. Ele detalha como iniciou no radioamadorismo. Comecei nos anos 80, não?
Eu sofri um acidente de automóvel vindo de Caruaru para Recife, fiquei sem andar. Então, nessa ocasião, eu fiquei em casa sem poder fazer nada. Acontece que eu senti falta de algo, fazer algo na minha vida. E como eu tenho alguns desconhecidos que são radioamadores, que estão na comunicação, me incentivaram, não. Eu comecei, montei uma estação de radioamador, fiz antena, fiz um mastro, né, com 10 metros de altura, e eu comecei a me comunicar com os companheiros que também têm rádio, são radioamadores aqui de Pernambuco. Aí se estendeu para o Brasil todo. Com isso, né, eu fiquei conhecido. A participação do grupo de amigos do Canal 8 foi de fundamental importância nesta campanha. Bartolomeu explica e avalia a atuação do GA8. Olha, esse grupo GA8 era mais ou menos umas 10 a 20 pessoas na época. E o propósito desse grupo era exatamente isso, era ajudar quem precisa. Eu fiquei lá com o meu automóvel à disposição, ia levar as pessoas, ia buscar as pessoas, ia pegar a vacina lá no posto, trazer para aqui para fazer a vacinação. Nós ajudamos na vacinação, em 92, nós fizemos a campanha de doação de roupas e ajudamos a muita gente que estava precisando. A colaboração entre os radioamadores e as entidades de apoio à população é confirmada nas palavras do secretário executivo de Defesa Civil de Garanhuns, Fábio Antônio, que também é radioamador. Para mim é de suma importância a questão do radioamadorismo. Como eu posso relatar um evento que aconteceu essa semana, na quinta-feira, por volta das 17 horas em Garanhuns, eu, enquanto secretário executivo de Defesa Civil, precisei acionar, através da nossa frequência, os radioamadores que são voluntários para que eles pudessem me auxiliar no monitoramento das chuvas que aconteceu na cidade. As transmissões podem chegar a pessoas que estejam necessitando de ajuda, como em casos de calamidade pública ou um simples socorro. É o que confirma Bartolomeu de Holanda. Com certeza, não tenha dúvida disso. Muitas vezes, até de noite, eu estava dormindo, recebia uma chamada. Era um amigo lá que o carro atropelou lá na Avenida Recife. E quantas vezes eu fui, né? Socorrer mais esse companheiro meu. E levar para o hospital e, graças a Deus, tudo deu certo, deu bem. Por conta da comunicação do radioamador. Cadeirante, Bartolomeu encontra no radioamadorismo uma forma de se aproximar das pessoas, amenizando as dificuldades do seu cotidiano. Ele nos conta quais as vantagens que o rádio lhe oferece. Eu estou em casa, eu adoeço, aí de repente eu ligo o rádio, chamo um amigo, chamo um colega do rádio que está na rádio, fulano, chama uma ambulância aí para mim, e de repente chega na minha porta, tudo isso aí sem eu precisar de me locomover. No caso que eu tenho complicação de locomoção, né, que eu sou deficiente físico, tudo isso está me ajudando, o rádio de comunicação. Veja bem, eu não posso ir no Rio Grande do Sul, eu não posso ir em São Paulo, não posso ir no Rio, não posso ir em Belo Horizonte. Mas aí eu me comunico com os companheiros lá e pode me ajudar pessoalmente, me oferece até a sua residência, né, para que eu possa chegar lá nesses lugares onde eu não posso chegar. E o rádio me leva, né, a lugares onde eu não posso ir. É verdade, o rádio nos leva aonde não podemos ir. E nos momentos decisivos, quando uma vida corre perigo a milhares de quilômetros. É aí que a importância do rádio fica mais evidente e a eficiência do radioamadorismo comprovada. O aposentado Luiz Pimentel, radioamador há 45 anos, relata emocionado uma experiência marcante. Certa feita, eu recebi o pedido de um pai chorando de Maceió que o filho tinha sido picado por uma cascavel. E ele pediu um antídoto lá do Butantan que não tinha em Maceió. Eu falei com os colegas em São Paulo. O colega mandou no serviço gratuito da Varig. E eu choro até hoje, que emoção é que quando o pai chorando me agradecia, eu digo, não agradeço a mim, agradeço a Deus e os amigos que comigo no rádio amadorismo salvamos uma criança. A colaboração entre os radioamadores e a sociedade é uma constante, e esse aspecto não acontece só em nível local. A Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, RENER, criada em 24 de outubro de 2001 pelo Ministério da Integração, tem a finalidade de ajudar os meios convencionais de comunicação quando eles não puderem ser acionados, em razão de desastres ou em outras situações de calamidade pública. Sobre as atividades da RENER, o radioamador Frederico Jara explica. A RENER significa Rede Nacional de Emergência, né, ligada diretamente ao radioamadorismo brasileiro. A atividade da RENER a nível nacional é prestar
serviço à comunidade, como por exemplo, assim, em casos de emergência, né? Primeiramente a Renner vai estar lá, atuando diretamente com os rádios amadorismo em prol da sociedade. Nas situações de calamidade e emergência, a Renner entra em ação, convocando os radioamadores das respectivas áreas onde existam as necessidades de apoio. Frederico esclarece. Ela convoca porque ela tem a relação, né, daquele pessoal, digamos assim, mais experiente com relação à área de emergência, né, por meio mesmo do radioamadorismo. Essa convocação se dá por meio do radioamadorismo e também por meio da LABRE, né? A LABRE significa Liga Amadora Brasileira de Radioemissão. É quem dita as normas do radioamadorismo. No próximo bloco, abordaremos os números do radioamadorismo no Brasil, contatos internacionais, a participação da mulher na atividade e a relação de amizade entre os radiooperadores. Você está ouvindo QSL Total, o radioamadorismo em Recife. Você está ouvindo QSL Total, o radioamadorismo em Recife. A busca por encurtar distâncias através de suas estações leva muitos radioamadores a investirem pesado em seus equipamentos. Autônomo, 39 anos, Haroldo Bradasquia Neto conta sobre a sua trajetória e valor investido em sua estação. Comecei no radioamadorismo com meus 7 para 8 anos de idade. Meu pai, ele era operador de rádio e desde que eu nasci eu tenho contato com esse universo do rádio. Então, aos meus 7, 8 para 9 anos ali, eu comecei a me interessar profundamente por rádio, porque eu tinha um radinho de pilha que eu escutava os radioamadores falando. Mas eu queria me comunicar, não queria só escutar. Me comunicar era o grande desafio. Aí eu juntei os dinheiros de mesada, de presente de aniversário e comprei meu primeiro rádio. O valor estimado da minha estação hoje em dia deve estar em torno de uns R$40 mil. Como tudo no radioamadorismo é dolarizado, tudo vem de fora, então custa bastante caro. A ampliação dos contatos depende do alcance da estação, do posicionamento geográfico, conhecimento das regras, além de equipamentos de qualidade. Esses são fatores que, de acordo com Haroldo Bradasquia, fazem toda a diferença. Uma boa posição geográfica, que tenha uma visão de 365 graus, sem barreiras, isso é uma condição que vai dar uma certa vantagem. Agora, quando você não tem uma condição 100% livre, você precisa ter uma boa antena que você possa girar ela para onde você quer falar. Por exemplo, daqui de Recife, do ponto Recife para a Europa, se eu quiser girar uma antena para lá, ela é em torno de entre 20 e 35 graus. Se eu quiser Oriente Médio ali, é uns 45 graus. Se eu quiser a Índia, é na faixa de uns 80, 90 graus. Estados Unidos é 330 graus. Então, você aponta a sua antena para onde você quer falar. E um bom equipamento de rádio. E claro, você tem que ter técnica operacional, saber falar, ter licença, para que tudo fique perfeito. Quando consegue atingir um bom nível de qualidade e um alcance que vai além de nossas fronteiras, uma estação de rádio amador passa a contribuir também com a cultura de quem a utiliza, principalmente no que diz respeito ao aprendizado de outros idiomas. Como a língua oficial do DX, o que é DX em inglês? Significa contato a longa distância. E o contato a longa distância com várias culturas e vários países é inglês. Então, pelo fato de eu só poder falar em inglês com outros países, isso estimula o meu inglês. Então, eu vou falando mais fluente, eu vou entendendo o que as pessoas estão falando, até porque no rádio nem sempre o contato é tão legível. Então, isso estimula muito o ouvido a perceber o inglês de uma maneira mais aguçada. De acordo com a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, no ano de 2010 existiam no Brasil 30 mil estações de rádio amador, tendo São Paulo 10 mil radioamadores cadastrados, Rio de Janeiro 4 mil estações e Rio Grande do Sul com 3 mil afiliados. O estado de Pernambuco possuía 1.000 radiooperadores cadastrados. Atualmente, o número total de estações em todo o Brasil cresceu para 49 mil. São Paulo possui 15 mil radioamadores, Rio de Janeiro 6 mil usuários, Rio Grande do Sul 4 mil e Pernambuco passou a ter 1.500 praticantes da atividade. No Recife, capital pernambucana, existem pouco mais de 200 estações.
O funcionário público aposentado José Manuel Nascimento, há 30 anos na atividade radioamadorística e responsável pela LABRE-PE, Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão de Pernambuco, conta como começou no radioamadorismo e fala a respeito da Liga de Amadores do Estado. Comecei através da secretaria onde eu trabalhava, em Petrolina. Ao ver o rádio nas viaturas, falando a longa distância, me interessei pelo sistema e procurei o Dentel, que era a agência reguladora, fiz as provas e adquiri os equipamentos. A LABRE-PE é uma instituição sem fim lucrativo, atua na atividade de prestar as aulas aos candidatos e em seguida encaminhá-los à Anatel para as provas para ingresso no radioamadorismo. Hoje a gente tem uma equipe que visita as comunidades, dando aula às crianças de eletrônica e de código Morse. O radioamadorismo não contempla só os homens. Em 1926, Odete Ceci Chaves foi a primeira mulher a operar uma estação de radioamador no Brasil. No Recife, a aposentada Gilca Pimentel, 75 anos, é radioamadora e esposa de Luiz Pimentel, também radioamador. Ela relata como começou e como compartilha a atividade com seu marido no dia a dia. Foi em agosto de 1980. Eu entrei para o radioamadorismo mais para me comunicar sempre com meu marido. Ter uma comunicação direta com ele quando eu quisesse. Eu uso pouco o rádio, mas sempre que eu uso é quando ele está perto. Ele começa a falar de 4 horas da manhã e eu, na hora que tem alguma coisa, alguém que me interessa falar, eu entro no rádio e falo. Me respeitando, eu falo com qualquer homem, sem nenhum problema. Na frente do meu marido, por trás, qualquer canto que eu precisar falar, eu falo. A rede de amizade que existe entre os radioamadores não se limita ao contato via rádio. É nos encontros periódicos organizados pela LABRE de cada estado que a integração se dá por completo, como nos conta o radioamador Luiz Pimentel, atuante há 45 anos. A descontração, a alegria, olha, é uma coisa tão formidável. É naquele momento que você conhece aquelas pessoas que você fala desde 4 horas da manhã e conhece ele com a família e você se sente como se fosse uma família sua biológica. Os radioamadores veteranos convivem em total harmonia com os mais novos e representando a nova geração, o autônomo Carlos Antônio Moraes, 32 anos, conta por que prefere a atividade mesmo com a facilidade proporcionada pela internet. Foi um encanto pelo hobby mesmo, a paixão de operar um transceptor. Eu sei que é bom a gente pegar o smartphone, com o auxílio da internet, eu vou aqui no WhatsApp, mandar uma mensagem, temos a ferramenta como o Facebook também, mas o que mais me chamou aí a atenção e vim para cá é a dificuldade de montar a estação, montar o seu próprio equipamento. É tudo amador mesmo. Isso é que é o bacana, isso é que é o interessante do nosso hobby. E vale a pena. Bartolomeu de Holanda Donato também explica a paixão que o radioamadorismo desperta, apesar da modernidade da era digital. A internet é uma coisa moderna, né? Mas eu prefiro, companheiro, ficar no rádio. Prefiro ficar no rádio de comunicação, porque o rádio eu estou falando diretamente com você. Estou fazendo amizade na casa dos companheiros. Não tem coisa melhor do que você pegar um negócio que nunca você viu, nunca preparou, nunca fez e construir. Eu construí minha estação. Eu levantei, eu fiz a antena, eu coloquei o radinho lá, né? Fiz a fonte para funcionar o equipamento. O radioamadorismo não vai morrer nunca. Sabe por quê? Porque é aqui no Brasil, é lá fora, nos Estados Unidos, América e tal. Todos temos radioamador e todos nós comunicamos, meu amigo. Você acabou de ouvir o radiodocumentário QSL Total, o radioamadorismo em Recife, uma produção de Sérgio Lobo, apresentação de Cláudia Bettini e Sérgio Lobo, orientação professor Isabelita Guerra, edição e trabalhos técnicos Sérgio Lobo e J. Maurílio. Amadores do radioemissão, vanguardeiros da terra e do ar. Somos todos amigos e irmãos, inclusive os que habitam além mar. Noite e dia na escuta ficar, aguardando um DX conseguir. Na frequência começa a chamar, compreendido o colega pedir. Avante RNR, desfaldai a bandeira do porvir, com a LABRE toda ela unida.
comum irei servir. Avante RNR, descaldai a bandeira do porvir, com alambre toda ela unida.